Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao The Punch. E como diria Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara. Eu sou o Thiago Paladino, seu host desse episódio, e como sempre, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Então, não se esquece já de interagir com qualquer botão dessa plataforma, porque todas as vezes que você interage com qualquer botão dessa plataforma, a plataforma entende que é um conteúdo relevante e começa a entregar para as outras pessoas. E também não deixa de seguir a gente nas outras redes sociais. A gente tem quais as redes sociais que a gente tem aí, Arábia? Para ver se você já decorou ou não decorou. Tem dia que eu travo, né, cara? Mas hoje nós estamos no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Kawaii, no Spotify. E no Threads agora. E no Threads agora. Todas as redes sociais, pessoal. E não esqueça de ver os vídeos passados que estamos lançando. É isso aí. Muita gente boa, bacana passando por aqui. E hoje o nosso bate-papo vai ser sinistro. Com Marcelo Rocha. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Thiago. Primeiro, um prazer estar aqui, eu agradeço o convite. É muito bom estar aqui sentado e conversando, batendo um papo com uma pessoa que eu admiro, que eu acompanho nas redes. Que isso, não. Arábia, o cara já começa com um elogio assim. Assim eu fico com ciúme, tem que elogiar o Sombra aqui também. Bom demais, cara. A gente que agradece. Conhece seus conteúdos do TikTok lá. Cara, a galera pira naquilo que você faz, né? Mas vamos lá, cara. Como é que começou essa história? Porque assim, você sonhava em ser legista ou não? Eu preciso confessar que isso tudo aconteceu na minha vida de forma muito rápida e inesperada. Legal. Eu vou fazer uma breve introdução. Eu me formei em medicina pela Universidade Federal de Uberlândia em 2014. Até o momento da minha formatura, medicina legal não era uma opção. Eu tive um bom contato, sim, com medicina legal. Tive bons professores de medicina legal que me inspiraram, me ensinaram muito e devo o conhecimento que eu tenho a eles. E surgiu o concurso da Polícia Científica de Goiás logo naquele ano que eu tinha acabado de me formar. Eu estava trabalhando como médico da família e comunidade aqui em Uberlândia, fiz o concurso e, para minha surpresa, eu passei. Fez despretensiosamente. Despretensiosamente. A história desse concurso é interessante porque naquele ano saiu o edital para médico legista e para perito criminal. E eu conversei com 2 amigos de outras áreas e falei, gente, vamos lá para Goiânia fazer esse concurso, vai ser muito legal para vocês e vai ser legal para mim também. A gente vai fazer uma viagem, a gente vai conhecer a cidade, vai conhecer Goiânia. E eles fizeram a inscrição para perito criminal, eu fiz a minha inscrição para médico legista. A gente estudou bastante, eu passava a matéria de medicina legal para eles. Comecei a ter um pouco de contato com a docência, porque eu preparava as aulas para eles, ensinava um pouco de medicina legal, que eles não tinham noção. E fomos para o dia da prova para Goiânia. A gente estranhou um pouco a cidade, que é uma capital, né? Uma cidade grande. Bem diferente. Bem diferente, o trânsito é bem diferente. Mas a gente gostou, a gente fez a prova. E, infelizmente, eles não passaram. E, para minha surpresa, eu acabei passando. Acho que eu estudei bastante, acabei estudando bastante. Estudando para ensinar, né? Exatamente. Você passou. E foi um desafio, foi desafiador, porque até então eu estava fazendo outra coisa. Eu trabalhava com a medicina assistencial, eu era médico da família e comunidade, aquele médico que vai na casa das pessoas, sabe? Trabalhava aqui numa região de alta vulnerabilidade socioeconômica. Gostava muito da medicina assistencial. E não sabia como seria exercer a medicina legal, que é uma outra área. Que é um mito, né, cara? É um mito, assim. Tem muita ritualística e mito envolvido. Assim, pelo menos na cabeça da... Eu não sei se para vocês médicos já, mas na cabeça da população, assim, eles sempre têm uma visão diferente sobre necrotério, sobre o cara que vai fazer investigação, sobre o médico legal que vai fazer autópsia e tudo mais. Tem todo um mito, né? Um rito, um tabu em cima disso. Sim, e eu vou te contar uma coisa. Autópsias é algo que o médico legista faz muito pouco. Ah, é? Porque, sim, nós fazemos também muito exames em vivo. A gente faz exame de lesão corporal. A gente faz exame de sexologia forense. A gente faz exames em presos, exames em custodiados do Estado, que vão ser recolhidos para o sistema prisional. A gente faz esses exames que nós chamamos de exames cautelares. Então, necrópsia ou autópsia é só um dos exames que a gente faz. Pô, legal, isso desmistificar na cabeça da galera. Né? Exatamente. E aí, por exemplo, se alguém foi agredido, vamos fazer lá, averiguar se houve mesmo a consumação de um estupro, alguma coisa assim parecida, né? Sim, exatamente. Legal, cara.
Cara, é tenso, não deixa de ser tenso, né? Fazer esse tipo de trabalho, ou não? A gente trabalha com histórias que envolvem o pior do ser humano, né? A violência. Então, isso, sim, é algo que não faz parte, não fazia parte do meu cotidiano, não fazia parte da minha vida. E hoje é algo que eu tenho tido mais contato e até despertou um pouco mais de preocupação na minha vida pessoal. Sempre que eu passo em algum local que eu sei que já aconteceu um acidente, eu fico mais preocupado. Então, mesmo? isso Mas acidente você fala de carro? Acidente de assim? carro, porque a gente também recebe muito corpo de pessoas que morrem de forma acidental. Então, Caramba, eu fico muito atento a isso. Eu sou uma pessoa muito cautelosa por causa do meu trabalho. Mas você vê que todo mundo tem uma coisa com médico. Parece que quando você lidar muito com doença, lidar muito com morte, às vezes você fica meio que anestesiado, né, pra tudo aquilo, né? Você fica mais cético contra aquilo ali, né? Que a galera diz, não, alguém morreu da sua família, não, beleza, você se desespera. Mas você lidar com a morte praticamente todos os dias, né? Sim. Como é que é isso dentro de você, cara? Entendi. Eu não gosto de pensar que eu me tornei uma pessoa mais anestesiada em relação a isso. Mas no momento do meu trabalho, eu tenho pensamento técnico. Então, eu não estou no trabalho de forma emotiva, pensando meu Deus, pensando em coisas de... Eu tenho que pensar em coisas técnicas. Então, isso ajuda qualquer pessoa a exercer esse tipo de trabalho. E fora do meu trabalho, sou uma pessoa normal, como qualquer outra. Tenho os meus hobbies, tenho as minhas atividades, tenho a minha família. Mas, como eu falei, eu sou uma pessoa realmente mais cautelosa. Fico preocupado com acidente de trânsito, sou uma pessoa que respeita muito a sinalização, não corro de forma alguma. Estou precisando trabalhar com você, fazer um estágio com você lá. Na hora que ele vê o sinal vermelho, ele vê todas as possibilidades que pode acontecer se ele passar o sinal vermelho, né, cara? É meio que premonição, assim. Tipo, se eu passar agora, às vezes, sei lá, bate voa um braço, sei lá, alguma coisa assim, né, cara? Misericórdia. Cara, é cruel, né? Você trabalha com a morte praticamente todos os dias, digamos assim. Mas você pensa na morte ou não? Acho que faz parte da minha personalidade. Sempre tive essa preocupação. E tive já o contato de perder parente, né? Então, eu penso, sim, de forma normal, natural. Natural? Mas você não pensa nisso com mais frequência? Tô falando assim, no teu intelecto, eu tô querendo aprofundar mais esse nível da conversa e sair da questão técnica. Como é que isso trata? Beleza, cara, você falou aí, lido com agressão, lido com gente machucada, lido com pessoas mortas ali no seu pior momento, entre aspas, digamos assim. Isso não te afeta em si? Você procura alguma ajuda médica para tratar isso ou não? Ou trata de forma natural mesmo? Eu faço acompanhamento psicológico já há muito tempo, tá? Desde antes do concurso. E sempre trabalhei diversos pontos, diversas questões, inclusive essa. Uma pergunta interessante, ninguém nunca tinha me perguntado algo nesse sentido, e eu acho que eu também nunca parei para refletir sobre isso. É algo que eu vou levar hoje para o travesseiro, vou ficar pensando. Você colocou um ponto de interrogação, vai ser pauta da terapia dos outros. Cara, o Thiago, ele tá convivendo com muita psicologia aqui dentro, cara. O cara tá virando um monstro das perguntas. Aqui a gente tem 1 milhão de podcasts com psicólogos, terapeutas, consteladores. Tem de tudo aqui dentro. Esotérica. E eu saio dessa superficialidade assim, eu tenho uma vontade assim, não, cara, quero conhecer mais a fundo sobre esse trabalho. Mas vamos voltar pro trabalho. Okay. Sempre que eu estiver afundando assim, você me traz, Marcelo. Que eu começo a viajar, nossa parada muito louca aqui. O Arábio sabe como é que é, ele me interrompe, porque ele sabe que eu fico viajando que nem um doido. Vamos lá. Na academia, eu lembro, vou te contar uma história. Quando eu comecei a namorar com a Natália, que é minha esposa hoje, ela era dentista, ela estava no primeiro período de faculdade. E aí, cara, você acredita que ela fez questão de me chamar uma vez, a gente foi almoçar junto, ela me chamou na faculdade, e aí ela me chamou ela estava saindo da aula de anatomia. E lá, isso era em Manaus, na Universidade Federal do Amazonas. E aí ela falou assim, entra aqui. E aí tinha pedra, cara, e tinha um morto no formal lá, cara. Todo acabado. E assim, era tipo assim, o nosso 3º ou 4º encontro, assim. Nossa, e ela me chama pra dentro do necrotério lá, cara. E aí foi o primeiro contato que eu tive, assim, com corpse, né?
com aquela questão. E ela tratando muito normalmente, né? Não, isso aqui é uma cabeça. E o Vou arrancar esse dente cinza aqui pra você ver. Caramba, naquela situação, parece que você entra em outro ambiente, né? Quando você entra ali. Não sei. É o que eu tô falando. São mitos que criam na nossa cabeça. Tiago, eu acho que é o que eu falei. Eu acho que é porque é algo tão técnico, é que eu acredito que ela não parou para pensar que ali aquela pessoa era o amor da vida de alguém, era uma pessoa com nome, com um pai, com uma mãe. E é lógico, se você parar para pensar nisso, né, e deixar a técnica de lado e começar a pensar nisso, com certeza ela iria ficar, e você também iria ficar muito sentido. Mas é um momento técnico, né? Ela tá lá pensando, né? tá lá estudando. É mais ou menos o que você faz, né, hoje, né? Não, cara, eu trato aquilo ali como aspecto técnico, né? Não... Exatamente. Sempre com muito respeito, com muita dedicação, mas é algo técnico. Legal, cara. Começamos, então. Na linha do tempo aqui, você começou a trabalhar, passou no concurso e começou a trabalhar com isso. Quais foram as suas primeiras impressões que você teve na medicina legal, digamos assim? Quando eu comecei, nós fizemos um curso de formação, eles passaram para a gente muita teoria, muita prática e fomos para campo, né? Eu fui trabalhar no interior de Goiás. E naquele momento, os meus colegas, os meus amigos me ajudaram bastante. Inclusive porque eu cheguei lá inseguro. Como que eu vou começar? Será que tudo que eu aprendi, será que tudo que eu construí aqui é o suficiente para começar a trabalhar? Acho que é uma insegurança normal. Estudei muito, nunca parei de estudar, continuei lendo, continuei trocando ideia com os meus colegas, discussão de casos, tirando dúvida. Quantas vezes já não liguei para algum amigo para perguntar alguma coisa e terminei a ligação com uma visão completamente diferente. E no início isso era frequente. Até eu ter mais segurança para conseguir fazer algo sem precisar consultar de novo um livro. Você lembra o primeiro caso que você atendeu? Lembro sim. Lembro porque foi uma sequência de plantões e foi uma sequência de plantões, apesar de ser uma cidade pequena, do interior, teve ali uma casuística, né? Foram muitos acontecimentos naqueles plantões, inclusive acidente de carro, violência, feminicídio, homicídio e... Então, eu já comecei a trabalhar tendo pegando ali uns plantões mais pesados, caramba, né, mais pesados. Porque você chega por último, né? Você chega por último quando o fato já está consumado, a situação já aconteceu. Você chega lá naquele momento bem estressante da parada, né? O perito criminal vai até o local do crime. O médico legista não necessariamente vai no local. Inclusive, é muito comum não ir. Alguns vão, outros não vão, mas o que acontece é que o corpo é levado para o IML, para o necrotério, onde é feita a autópsia, onde é feita a necrópsia. Até o corpo chegar lá, a perícia criminal tem que fazer a perícia no local de crime. Aí, então, que o corpo pode ser removido para o necrotério, onde é feito o exame necroscópico, ou a autópsia. Interessante, né? Porque a gente acha que você está lidando ali diretamente, né? É uma falta de conhecimento muito grande da minha parte. Eu vou te fazer algumas perguntas idiotas aqui. Mas eu achava também que ia lá, via o caso, mas é muito mito em cima dessa parada, cara. O que eu acho interessante é que a galera não comenta muito sobre isso, né? E as pessoas da tua família se acostumaram com esse teu cargo ou não? Acho que a gente não conversa muito sobre o meu trabalho lá em casa. Então tipo, na hora do almoço, o que você fez agora de manhã? Cara, não posso falar aqui. Não tem essa conversa lá em casa. É mesmo? Mas então, assim, todo mundo, tipo, super te respeita, mas sim. Zero contato. Zero. Porque seriam muitas histórias cabulosas para contar também, né? Acho que iria pesar o ambiente, né? Ia pesar o almoço, ia pesar a janta, não seria legal. E você, como sendo médico legista, a família tem o mesmo orgulho de falar como se fosse outro tipo de médico? Que assim, onde tem um médico, fala assim, é médico, esse aqui é médico, esse aqui é o médico da família. Esse é médico, você faz o quê? Eu sou legista. Agora, assim, aí o silêncio reina no ar. Acho que sim. Tem o mesmo orgulho. Acho que sim. Caramba, Marcelo, tenho muitas dúvidas sobre esse processo. Queria que você contasse mais detalhadamente sobre esse processo, né, que ocorre
nessa organização você falou da polícia científica, né? Que eu acho que a galera conhece muito a PM, conhece a polícia civil, mas esse trabalho da polícia científica é um trabalho muito importante, né? Que muitas vezes não é muito falado. Ou quando é falado é somente nos casos mais famosos, né? Os casos mais levantados aí pela mídia. Me conta um pouquinho como é que é esse trabalho da polícia científica em si. Se é tão divertido quanto parece ou não. Eu cresci assistindo o CSI. Assistia e adorava. E eu vou te falar uma coisa, a nossa perícia criminal não perde para a perícia criminal do exterior, não. A nossa perícia criminal é tão boa quanto as que passam na televisão. O pessoal falava que não tinha nada a ver com CSI, que não sei o que tem. É lógico que é uma série... Você vê o sangue e sabe de onde aconteceu a facada, de onde está a arma do crime lá. É nível de DNA mesmo a parada. É lógico que a série é uma versão hollywoodiana, uma versão romantizada, onde tudo é mais rápido e mais simples do que parece. Mas os mesmos reagentes que eles têm, nós temos. Eles usam lá o luminol, a gente usa também o luminol. A gente tem também um banco de dados, a gente também tem banco de perfil genético, a gente tem banco de DNA, a gente tem banco de papiloscopia, de impressão digital. Tudo que aparece lá na televisão nós temos na nossa proporção. Então, a gente não está tão distante do que aparece lá, não. A polícia científica é uma instituição policial como as outras que você nomeou, como você falou da polícia civil, da polícia militar, e a polícia científica compreende o Instituto de Criminalística, né, a perícia criminal, e o Instituto Médico Legal, os médicos legistas. Então, dentro da polícia científica, em alguns estados, a polícia científica também compreende o Instituto de Identificação dos Papiloscopistas. Em outros, a papiloscopia está dentro da polícia civil, mas é uma particularidade. Então, no meu estado, a polícia científica é isso, é medicina legal e perícia criminal. Quem seria esse pessoal? Desculpa. Quem seria? Papiloscopista. Quem é um papiloscopista, Arábia? Não sei nem falar essa palavra, por isso que eu falei essas pessoas aí. Se eu falar aqui, eu vou passar vergonha. É da digital. O que faz identificação através da digital, que faz coleta. Porra, isso podia ter simplificado. É do papilo, né? Vem do papilo. O cara do polegar. Simplificava ali. É isso mesmo. Mas sim, é um trabalho muito importante, né? Que antes a gente viu essa evolução também acontecendo, né? Na área da investigação, dessa científica. Porque antes era muito, impressão digital. Manda pro banco e vê se bate. Hoje, cara, já evoluímos, já estamos no DNA, né? Então, assim, qualquer coisa, passei, deixei DNA, fio de cabelo, saliva, tudo isso influencia nesse processo, né? Paladino, quando um crime acontece, ele deixa vestígios, e esses vestígios precisam ser periciados. Se a gente está falando de vestígios materiais em objetos, cabe ao perito criminal fazer essa perícia. Se a gente está falando de vestígios no corpo humano, cabe ao médico legista. Quando o vestígio que um crime deixou é o cadáver, cabe a nós fazer a autópsia para encontrar ali todas as informações possíveis sobre esse crime que possam estar no cadáver. Assim como um crime às vezes deixou na pessoa uma lesão, cabe ao médico legista descrever e registrar aquela lesão num laudo que vai para a delegacia, que vai ser usado pela instituição irmã, a Polícia Civil. Existe muita pressão sobre a polícia científica, dos outros poderes ou das outras polícias? Nós trabalhamos juntos, não lembro de nenhuma situação que eu fale que houve pressão. É lógico que existe pressão mais da imprensa, da mídia, da sociedade, pela rapidez da resolução de tudo. Mas, às vezes, nem tudo depende às vezes, as coisas dependem de algo que é extremamente técnico, é um processo, é análise de um DNA, que não tem como a gente tornar isso algo mais breve e mais rápido. Então, a pressão, às vezes, é nesse sentido. É mais pela rapidez, então. Isso que eu vejo pressão da imprensa, da sociedade, mais em relação a isso. E aí fica meio que todo mundo esperando a polícia científica, cara, me digam o que aconteceu nesse caso. Porque exatamente. A polícia não conseguiu identificar a polícia civil, a PM não conseguiu, os investigadores também não olharam. É tipo assim, a última resposta está no corpo da pessoa. Exatamente. A autópsia, às vezes, depende de exames que a gente vai fazer, exame toxicológico, exame de sangue, exame nas vísceras, nos órgãos, que tem um tempo que precisa ser usado até para a gente ter a resposta.
O que eu acho mais impressionante é que quando a gente vê, né? Não somente nas séries, mas quando a gente vê, é tipo assim, vocês conseguem identificar detalhes, muito, tipo assim, até, por exemplo, se a pessoa pegou um soco em diferentes posições, em momentos diferentes, você sabe qual foi o primeiro, qual foi o segundo, como é que foi a angulação. É muito técnico essa parada, não é não? Sim, eu vejo isso muito em situações de crime em que houveram múltiplas perfurações por faca. Às vezes a pessoa levou várias facadas. Eu não consigo te falar, eu não consigo às vezes te falar a ordem de todas, mas eu sei até que ponto a pessoa estava viva enquanto ela estava levando facada. É mesmo? Porque em determinado momento, aqueles ferimentos da faca deixam de ter reação vital. A partir de determinado momento, o corpo já não tem mais vida, então não tem mais reação vital naquela ferida. Então, olhando isso, eu consigo te falar quando que a pessoa já estava morta enquanto estava recebendo as facadas. Caramba, velho. Isso aí eu não sabia. Então, assim, o corpo não reage mais como deveria reagir Exatamente. Na lesão, na ferida. Na ferida, exatamente. Então, analisando bem o corpo, vendo bem o corpo, eu consigo te falar isso. Não conseguiria determinar qual ferimento foi a ordem de todos. Qual foi o primeiro, qual foi o segundo, qual foi o terceiro. Mas consigo te dar mais ou menos essa... Os foram os mais antigos, né? Exatamente. E aí você consegue traçar um mapeamento, né? Isso, exatamente. Tô com medo, Arábia. Tô com medo dessa conversa aqui. Dois, cara. Eu tô com uma pergunta aqui pra fazer pro senhor. Como a ciência forense tem evoluído ao longo dos anos e quais são as tecnologias mais avançadas que você utiliza atualmente em seu trabalho como legista? Ah, que legal. Eu consigo dizer para onde a medicina legal está caminhando. Recentemente, teve o estado onde eu trabalho comprou um aparelho um tomógrafo, uma tomografia para auxiliar nas autópsias. E a gente tem visto isso em diversos lugares, em diversos países, as autópsias minimamente invasivas. Está sendo algo que tem sido feito, que é fazer uma autópsia sem precisar abrir o corpo. Mas isso através de Através de exames de imagem, exatamente. E às vezes quando vai fazer alguma coleta de alguma coisa, faz com uma agulha, faz com exame de imagem. Então a medicina legal está evoluindo, pelo menos a parte de necrópsias ou de autópsia está evoluindo para algo menos invasivo do que de fato sempre foi, né, que envolvia a abertura do corpo. Então eu consigo imaginar um cenário no futuro com algo relacionado a isso, com autópsias minimamente invasivas. Sobre o uso de tecnologia e como ela avançou ao longo dos anos, eu consigo dizer sobre os exames que a gente incorporou nas autópsias. Hoje, além de abrir o corpo e ver e retirar os órgãos, examinar os órgãos, a gente faz exames no microscópio. A gente tira lá uma parte do rim, do fígado, do coração e coloca no microscópio, leva para um patologista forense e ele consegue te dar respostas que, às vezes, eu, só olhando a olho nu, macroscopicamente, né, ou seja, olhando a olho nu, não conseguiria te dar. Interessante. O que eu queria entender é o seguinte, esse processo normalmente demora quanto tempo? Ou depende do caso? Depende muito do caso. É uma pergunta muito difícil de responder. Quanto tempo demora uma autópsia? Algumas autópsias são mais lentas, mais trabalhosas. Por exemplo, autópsias em que envolve a pessoa que foi baleada, o polibaleado, levou muitos tiros. É uma autópsia mais minuciosa porque eu preciso encontrar todos os fragmentos de projéteis. Eu preciso retirar esses fragmentos de projéteis, separar, mandar para o perito criminal fazer confronto balístico e, no final, a gente conseguir dizer qual que foi a arma que deu origem a cada ferimento. Então, são autópsias muito lentas. Lembrando que um projétil, ele se fragmenta e se mistura na víscera, se mistura em coágulo de sangue, é muito difícil você encontrar. Às vezes você tem que ir tateando, tem que ir tirando a víscera, procurando aonde ainda tinha ali coágulo, e é um trabalho manual mesmo. Você pegar ali e procurar. Exatamente, exatamente. Você tem pelo menos um indício de onde ele pode estar, né? Tenho. Eu vi ali aonde ele entrou, vi o caminho que ele estava seguindo, então ali naquela região eu vou procurar. Entretanto, tem situações em que às vezes um fragmento do projétil cai em um vaso de grande calibre e esse vaso pode levar ele para uma região diversa, pode levar ele para outra região do corpo. Então, às vezes, é um fragmento que vai ser muito difícil de achar. Então, são autópsias que demoram muito tempo.
Além disso, autópsias que envolvem afogamento também eu preciso responder algumas perguntas que são importantes. Será que a pessoa se afogou ou será que a pessoa foi jogada na água já sem vida? Além disso, preciso ver se a pessoa tinha outras lesões. Então... Como é que você sabe se ela se afogou ou... Eu suponho como é que seja, né? Porque se ela caiu, ela não respirou, Exatamente. Talvez não tenha água nos pulmões, assim, Exatamente. seria isso? Exatamente. Eu tenho que tirar eu chamo de árvore traqueobrônquica, né? Eu tenho que tirar ali o brônquio, o pulmão, abro e vejo se tem água. Vou tirar o tráqueo. trabalho muito detalhado. Ai, meu Deus do céu. E tenho que ver se tem ali água, se tem lama, alguma coisa que a pessoa possa ter aspirado. Então, se ela aspirou, às vezes também engole a água na hora que ela está se afogando, então tem que olhar também o estômago. Então, são autópsias minuciosas e demoradas também. Queimados também são autópsias demoradas, porque eu preciso saber o que aconteceu com a pessoa. Caramba, o queimado é bem difícil, né, cara? Porque, pelo menos externamente, né, o cara tá todo destruído. Às vezes a gente a gente perde, às vezes, muitas evidências, mas a gente consegue dizer se a pessoa estava viva quando ela foi queimada ou não. Também, partindo da mesma premissa que você falou, olhando o pulmão. O pulmão. Vendo se a pessoa aspirou fuligem. Arábia, eu acho que eu não dava conta de trabalhar com isso não, de verdade, cara. Eu tô viajando aqui, cara. Porque é uma realidade que às vezes não tá muito próxima a gente, né, cara? Um negócio, é o seguinte, meu avô falava o seguinte, ele falou assim, vocês não conhecem a noite. Vocês não sabem. Era um jeito dele falar assim, vocês não conhecem o mundo lá fora, as coisas que acontecem. E vocês, nesse trabalho, vocês lidam com as piores coisas que podem acontecer. Com gente boa, gente ruim, gente muito rica, gente à margem da sociedade, com muita dificuldade. Mas na hora da morte, é todo mundo vulnerável do mesmo jeito, ou não? Exatamente. Somos todos iguais. Lá na sala de necrópsia somos todos iguais. Não interessa se você era rico, se você era pobre, quem você era. Lá vamos todos para o mesmo caminho. Vamos passar pelo mesmo processo. Somos somente um corpo ou somos somente a alma? O que você acha, Arabi? Ixi, esse episódio com filosofia que você tem. Essa semana ele gravou com um filósofo. É porque o episódio passado era um filósofo. Aí a gente começou. Aí eu peguei esse lance. Ele tá ficando muito profundo. Como é que entrou a. Porque assim, a gente não vê muitos legistas médicos fazendo conteúdo pra internet, né? Como é que começou essa história de você com o TikTok aí? Ah, legal, né? É uma tentativa justamente de desmistificar a minha profissão, de mostrar o meu cotidiano para as pessoas e tá dando certo. Eu comecei a gravar vídeo, respondendo dúvidas, respondendo perguntas, fazendo conteúdo técnico, explicando situações, explicando como que é feita uma autópsia, explicando como é feita uma necrópsia. E vi retorno, as pessoas estão gostando e eu continuo fazendo. Estou criando conteúdo para o TikTok, para o Instagram e está dando certo. Necrópsia e autópsia são coisas diferentes? Sim, são as mesmas coisas. A mesma coisa. Nossa, eu falo isso porque sempre que eu falo autópsia, alguém me corrige. Fala, mas o certo não é necrópsia. Então eu falo já os dois para... É só gente chata, né? É os chatos, né? E a galera pergunta muita coisa estranha no TikTok ou não? Há alguns comentários engraçados, mas as pessoas são curiosas e eu gosto dos comentários porque me ajuda a criar conteúdo também. Então, eu uso lá as perguntas para criar mais vídeos. TikTok é uma terra sem lei, né, cara? Você imagina as perguntas que deve receber lá. Você responde todos os questionamentos ou você deixa usar alguns? Eu tento responder o maior número possível. Mas... Os politizados, pelo menos, né? Vamos lá. É mais fácil lidar com os vivos ou com os mortos? Eu acredito que com os mortos, né? Tanto que eu escolhi essa área. Eu não... Acho que se eu escolhi essa área, pelo menos, mesmo que de forma inconsciente, é porque eu tenho mais facilidade em relação a isso. Vai ser um outro ponto para levar para minha terapia. Eu tô com ele. Eu vou parar de fazer essas perguntas, que eu vou te tá ficando muito tirar você do... Ou tua terapeuta vai gostar de mim, que ela vai ter mais sessões. Mas assim, porque a galera sempre fala, né, cara, quando você tá ali, né, o pós-mortem, digamos assim, quando a pessoa tá ali,
existe muito tabu, muito envolvimento com crença, né? Tipo assim, você acredita, não, eu sou só um corpo, eu sou alma, eu sou tudo. E você lida justamente com essa passagem, né? Com essa passagem da pessoa que tá ali. E para alguém, igual você falou, era uma mãe, era um pai, era um filho que tava ali, mas para você é aquele, não, cara, aquilo ali, eu preciso descobrir, preciso fazer o meu trabalho relacionado a isso, né? E aí, o que eu acho mais interessante quando você tá falando é que esses aspectos técnicos que você diz aí, eles solucionam muita coisa. É tipo assim, cara, alguém tem que fazer esse trabalho, né? Alguém tem que fazer o trabalho e assim, não é um trabalho que é feito de maneira desrespeitosa, não é um trabalho que é feito de maneira leviana, é um trabalho muito sério, né? Que a sociedade precisa desse tipo de gente, né? E pouca gente se candidata para esse tipo de coisa, pouca gente estuda para isso, né? Tem muita gente maluca nesse meio ou não? Voltando algo que você falou, que quando eu comecei a criar conteúdo para o TikTok, aumentou muito o número de pessoas falando que estão se interessando por essa área. Que bom. Então, acredito aí que nos próximos concursos a gente vai ter uma surpresa. Acho que vai ter muita gente procurando, porque as pessoas estão conhecendo, né? A gente só lembra daquilo que a gente ouviu falar. Então, mostrando esse meu conteúdo, acho que estou contribuindo um pouco para democratizar, né, o acesso. Muita gente maluca nesse canto? Ou não? Tem de tudo. Você fala em relação aos acontecimentos? Sim. Eu acho que a gente vê na imprensa, vê nas notícias, existe sim muita crueldade, né? A gente vê de tudo e como eu falei, esse trabalho, a gente tem contato com situações que são o pior do ser humano. Já vi muitas situações que seriam inimagináveis de pessoa, de filho matando mãe, matando pai, coisa que se aparecesse num jornal iria deixar todo mundo horrorizado. E é o que a gente vê, né? Faz parte da sociedade esses crimes hediondos. E eu trabalho com isso, eu vejo isso. E não é popularizado, o que você está querendo dizer, é isso? Tem muita coisa que você vê que não sai na mídia porque se sair causa problema, é isso? Não sei, não saberia dizer por que alguns crimes ganham repercussão na imprensa e outros não. Eu vi uma discussão muito interessante, inclusive num podcast do Beto Ribeiro e do Ulisses Campbell, falando justamente isso. Por que alguns crimes são mais publicizados que outros? Eu não saberia dizer isso, por que alguns saem mais na imprensa do que outros não. Não sei. Eles trazem uma linha de pensamento muito interessante sobre isso, mas eu não saberia dizer. Complicado. Qual foi o caso mais cabuloso que você já pegou? Eu lembro de um caso na minha cidade que aconteceu lá em Catalão, que foi de uma criança que perdeu a vida. Mas aconteceu antes de eu começar a trabalhar lá. Eu entrei na polícia em 2016, esse caso aconteceu em 2013. Mas as repercussões desse caso acompanham a cidade, porque quem presenciou isso, quem acompanhou o noticiário, nunca mais esqueceu. Que era uma criança de 8 anos de idade que passou o dia brincando na casa da avó e foi embora sozinha, foi andando para o trabalho da mãe. Só que ela nunca chegou no trabalho da mãe. E no dia seguinte encontraram o corpo dela. O corpo dela tinha sinais de violência, de abuso sexual, e ela foi morta e o agressor deixou o corpo dela lá junto com o brinquedinho dela, junto com a bonequinha dela do lado. Encontraram um suspeito e descobriram que esse suspeito, na verdade, era inocente, porque o IML tinha feito exame de DNA e quando fizeram um confronto de DNA, viram que esse homem não tinha relação nenhuma com o crime. Mas esse caso foi resolvido muitos anos depois. Foi resolvido com a criação do banco de perfil genético. Quando um preso de outro estado teve o material genético coletado, jogaram no banco de perfil genético, viram que ele que tinha relação com esse crime. Então, foi um crime hediondo que passou pelo IML e foi resolvido muitos anos depois, graças à tecnologia e o trabalho do IML, que eu trabalho hoje. Caramba, velho. Esse aí eu nunca tinha ouvido falar dessa história.
Então, assim, o trabalho da polícia foi essencial nesse sentido. Exatamente. Graças à perícia criminal, graças à medicina legal e graças à criação do banco de perfil genético. Ele foi pego depois porque ele foi preso por outra coisa, Por não é? outra coisa, exatamente. Isso me lembra muito, teve uns casos que aconteceram, né? Acho que não aqui no Brasil. Tem uma série que é envolvida, que fala isso, né? Eu acho que é aquela série do Olhos que Condenam, não sei se você lembra. Olhos que Condenam foi sobre aquele estupro que teve no Central Park, uma moça do Central Park. Foram quatro ou cinco crianças negras, né? Adolescentes negros que foram presos, ficaram presos durante 30 anos essa parada. E só depois descobriram por causa do exame de DNA. O exame de DNA genético de um cara. Ele meio que confessou e ele estava já em outro estado, foi preso depois de muito tempo por outra coisa. E aí casou esse DNA, não, foi ele mesmo. E inocentaram depois de 30 anos os caras. 30 anos eles ficaram presos nessa brincadeira. Não sei se foi 30 anos ou foi um pouco menos. Mas foi muito tempo que eles ficaram presos por causa disso. Eles perderam a vida deles lá, né, na prisão. Eles foram até... como é que fala? Quando o Estado indenizou eles, né? O Estado indenizou eles cada ano que eles passaram lá por causa desse erro, né, que aconteceu. E aí tem toda uma mística em cima, era porque eram negros, não, e foi um cara branco que cometeu, né? Mas eu acredito que a polícia de investigação nesse sentido, né, a polícia científica, ela tem um papel primordial na resolução de vários crimes, Exatamente, né? É sobre isso. Exatamente. E é um estudo que demora. Eu vi um podcast falando da pessoal que acompanhou esses casos mais repercutidos, né? Que são casos... o caso da... Eu não vou lembrar da menina que caiu lá, como é que é? Dos Nardoni, né? Dos Nardoni, é isso? É, né? Isso. A Isabela Nardoni, né? Então, assim, cara, com o trabalho da perícia ali envolvendo anos de pesquisa, de testes ali, fazendo para encontrar e dizer, não, para culpar, não, realmente foram vocês, essa tentativa de forjar qualquer coisa é invalidada, né, em qualquer momento. Porque se fosse somente um negócio, uma investigação jurídica e voltada ali, cara, esses caras estariam soltos até hoje, né? E no caso da Isabela Nardoni, a medicina legal teve grande importância, porque na autópsia eles viram a sequência de lesões que a criança teve até o momento que ela foi jogada. Então ela não perdeu a vida só pela queda. Ela começou a sofrer agressões físicas, espancamento, antes de ser jogada pela janela. E isso foi visto na necrópsia, pelo médico legista, que identificou cada fratura, cada lesão e conseguiu montar uma sequência de eventos que terminou com a morte dela lá no chão. Caramba, interessante. E também teve agora daquele menino lá que foi o vereador do Rio de Janeiro, como é que é o nome dele? Pô, vou esquecer, minha mente está muito ruim hoje para isso. Teve o caso da criança... Como é que é o... Hã? Alguma coisa do Borel? Não. O vereador, era um vereador que agrediu uma criança também, era casado. Era o Henri Borel. Henri Borel. O Henri Borel. Eu escutei só Borel, aí, ó, pra tu ver como é que tá a minha cabeça. Eu fui pra Nego do Borel, nada a ver, uma parada, nada a ver. É o Henri Borel, né? Então, assim, aconteceu... Foi, cara, perícia total ali, né? Saber que ele foi agredido, que não aconteceu, não foi nada. Exatamente. A perícia criminal no local que aconteceu o crime e a medicina legal identificando cada lesão, cada marca no corpo da criança e atribuindo a cada marca um fato, um acontecimento, um instrumento que pode ter causado. E isso foi extremamente importante para ser levado para o julgamento. Caramba. Então existe um grupo de... o que eu fico imaginando é assim, existem legistas muito importantes, né? Tanto para o Brasil, eu imagino que vocês devem olhar para alguns legistas como referência também, né? Você está aí 10 anos? Não, 2016... 8 anos? 6 anos, né? 6 anos, né? Você está aí. Deve ter pessoas ali que não são conhecidas, que foram usadas para solucionar crimes muito grandes aqui, né? É verdade, realmente. E eu vejo alguns colegas que atuaram nesses casos e eu falo, meu Deus, eles merecem muito a serem parabenizados por esse trabalho. Eles merecem ser reconhecidos por esse trabalho. E às vezes não são, né? Mas por que no Brasil não é assim? Porque a gente vê que todo esse trabalho... E aí eu posso estar falando besteira, mas a gente tem muito como os Estados Unidos, a Europa... Esses profissionais, eles são muito valorizados, né, pelo que eles fazem, né? Porque eles são core da resolução de um grande problema. No Brasil,
O que você acha da valorização? Não estou falando da tua instituição em si, mas das pessoas em torno, da política. Você acha que isso é reconhecido da forma que deveria ou não? Eu acho que as coisas estão mudando agora, que a gente está mostrando o nosso trabalho agora. Até um tempo atrás, as pessoas não sabiam como que era a perícia criminal, as pessoas não conheciam a perícia criminal em si. E hoje, alguns expoentes aí, alguns nomes reconhecidos da perícia criminal estão mostrando o seu trabalho. Hoje a gente tem mais discussão sobre casos criminais que antigamente não tinham. Hoje o true crime, né, está sendo mais discutido, e antes não era tanto. Então, acredito que a gente está caminhando, sim, para uma valorização da nossa profissão. Importante, cara, importante falar isso, né? Porque, como eu te falei, são pessoas que são anônimas na sociedade, né, para a sociedade, elas não estão na televisão, não estão falando sobre isso. Você ainda está no TikTok, né, que está ali produzindo conteúdo, mas a maioria dessas pessoas não, né? E o papel importante que elas têm para a sociedade precisa ser mostrado para as pessoas, né? E reconhecido, né? É reconhecido. Mas assim, ó, eu estou viajando, estou me permitindo pensar em várias coisas aqui. A gente estava conversando sobre as lesões, né? Que elas começaram antes de acontecer o fato em si. E aí você fazendo também a parte de corpo de delito, como diria, né? Analisando essas lesões, até numa agressão, sei lá, numa Maria da Penha, você falou que faz isso, né? Para nós, meros mortais, vocês sabem que aquele tipo de lesão é uma lesão característica, né? Existe alguma coisa que a gente possa, alguma dica de algum tipo de lesão característico que a gente pode notar em alguém que possa estar denotando que ela está sofrendo algum tipo de agressão? E eu vou te falar por que eu estou te fazendo essa pergunta. Aqui a gente tem alguns outros podcasts que rolam aqui, a gente fala muito sobre violência doméstica, sobre mulheres que são agredidas e não contam, né? Tem medo do parceiro agressor ali, tanto homem quanto a mulher. E aí, do nada, sofre uma agressão, essa pessoa levou um soco, esconde, maqueia ali, alguém viu um roxo e não falou nada. Existem algumas lesões que são características de agressão que possa, para quem está escutando a gente, que possa dar um alerta assim, ó, se a pessoa tem um tipo de lesão desse tipo aí, a gente tem que acender uma luzinha que ela pode estar sofrendo agressão ou não. Fui complexo nessa pergunta ou não? Eu entendi sua pergunta. Infelizmente, é uma pergunta muito difícil de responder, eu não consigo te dar uma resposta. Qualquer resposta seria muito simplista. A violência doméstica tem muitas nuances, ela envolve muitas coisas, não só a violência física, a violência material, a violência patrimonial, a violência financeira. É muito difícil falar, você tem que se atentar ao sinal tal, porque isso não existe. A violência doméstica, ela tem que ser conversada, tem que ser abordada. Se existe essa suspeita, faça a denúncia, aborde o tema, converse, pergunte. Acho que se existe a suspeita, aborde, converse. Se é algum caso que você conhece, algum caso que esteja próximo de você, pergunte, converse mostre que você pode ser uma rede de apoio dessa pessoa. Entendi. E se você tiver essa suspeita mesmo, faça a denúncia. Tem que tomar cuidado, né? Porque eu tava imaginando assim, não, sei lá, acho que às vezes tem uma sequência de lesões que são características desse tipo de agressão ou daquele tipo de agressão ou não. De agressões físicas, né? Marcas pelo corpo, hematomas, mas isso, igual eu falei, é muito simplista falar isso, você tem que olhar um hematoma da seguinte forma, não conseguiria dar uma resposta dessas. Isso não, é uma viagem da minha cabeça, viu, Arábio? Acho que você viajou um pouquinho. Essa pessoa normal, normal. Assim, se a pessoa tá com hematoma, tu já tem que se preocupar, né? Se ela tá com roxinho, você se preocupa um pouco. Não, assim, mas eu entendi. Tipo assim, se tivesse algum tipo de roxo que às vezes caracterizava. Isso, porque eles dizem assim, por que eu levei essa pergunta aqui? Por que eu fui profundo? Porque eles dizem assim, tem muitas mulheres que já vieram aqui e falaram, não, sofri agressão. E as pessoas me perguntavam, que roxo é esse? Não, bati na Sim, quina. mentia, né? Mente, dizendo, não, isso aqui eu bati na quina, não, caí da escada, não, machuquei, não, o cachorro me deu uma mordida aqui. E aí elas escondem essas coisas, mesmo as pessoas evidenciando que aquilo existe, né? Mas quando a pessoa chega nesse ponto aí de fazer esse corpo de delito, ela em vida, né, que ela sofreu uma agressão, como é que você acha que a pessoa está ali naquele momento? Como é que ela está reagindo a esse tipo de perícia que vocês estão fazendo? É um momento delicado, porque a pessoa precisa passar pela perícia, ela está no momento, ela está fragilizada, acabou de sofrer violência, e o IML precisa registrar essas lesões
Porque as marcas aparecem, mas o que eu vou escrever no laudo vai ficar lá registrado para a posteridade, vai para a delegacia. Então, nós sempre conversamos com a vítima, a gente mostra que ali é um local seguro para acolhimento e para a realização da perícia. Somos uma equipe grande lá, com médicos, com médicas, e a gente faz esses exames com muita frequência de violência doméstica. É um momento muito emotivo, né? Sim. Deve ser, para a vítima, um momento bem desgastante no sentido, eu sei que vocês fazem o acolhimento, desgastante no sentido, cara, ela está evidenciando aquilo, às vezes é a primeira vez que ela está mostrando todo anos de agressão ali, né, naquele momento. Então, como é que essa pessoa está passando ali? Vocês tentam acolher essa pessoa de que forma? O local onde eu trabalho tem sala de acolhimento, tem a Sala Lilás, que é um projeto estadual e tem em vários locais, que é um local específico para a vítima ficar distante de qualquer pessoa que poderia, às vezes, identificá-la e constrangê-la. Então, ela tem sala específica, onde ela recebe o atendimento naquele local, sem contato com outras pessoas que estariam lá no IML. Tem um protocolo de perguntas, coisas que a gente deve falar, coisas que a gente não deve falar, a gente segue uma cartilha para isso, e realmente é algo que não é fácil, né? Abordar esse tema dessa forma, mas como eu disse, tem sido feito, somos uma equipe grande e a gente tem feito já há um bom tempo e com muita frequência. Em crianças deve ser muito diferente, né? A gente fazer isso em crianças ou não? Sim, deve ser um outro tipo de abordagem total, né? Porque às vezes a criança está nem sabendo o que está acontecendo ali. Exatamente. Em criança também a gente segue o protocolo brasileiro de entrevista forense em crianças e adolescentes. Também tem as perguntas que devem ser feitas, a forma como você deve abordar o assunto, como você deve abordar as perguntas, como você deve abordar a questão e quando você deve deixar de abordar. Em relação à criança, tem também as orientações de como deve ser o ambiente que você vai conversar e fazer as perguntas. Em relação à criança, ela também tem a brinquedoteca nos institutos médico-legais, mas na hora da entrevista a criança não pode estar mais na brinquedoteca, porque é um ambiente, um momento de um assunto mais sério. Então ela fica naquele local, está lá distraindo, às vezes esperando o atendimento, e o momento ali de abordar o tema a gente segue a cartilha do protocolo brasileiro sobre entrevista forense, e a gente tem também a sequência de perguntas que a gente consegue ali tirar as informações de forma menos invasiva, né? Vamos dizer assim, a gente consegue tirar as informações necessárias e quando você consegue tirar, ok, termina a entrevista. E fazemos também exame físico e constata ali as lesões e ok, acaba a perícia. Caramba. São casos muito delicados, né? Como eu te falei, você está mexendo no pior momento da vida daquela pessoa, né? Uhum. Me conta, existe algum caso que aconteceu com você que durante tanto a necrópsia ou a análise corporal de uma agressão mudou totalmente o rumo das investigações das outras polícias, né? Invalidou alguém. Existiu algum caso nesse sentido? Não digo mudar o rumo das investigações, mas já aconteceu, olha como é interessante, né? A gente tem que fazer a necrópsia sem nenhuma interferência externa mesmo. Uma vez... Às vezes você nem sabe o que aconteceu. Exatamente. Tem livro que diz que esse é o ideal, que você deve olhar para o corpo sem ter nenhuma outra informação sobre ele. Eu, particularmente, discordo, mas isso já é outra história. Teve um caso de um corpo que chegou para a gente como traumatismo crânioencefálico. Falaram, esse senhor levou uma pancada na cabeça. Falaram lá, esse senhor levou uma pancada na cabeça, a autópsia vai ser rápida, a autópsia vai ser simples. E quando eu fui ver o corpo, não teve nada de pancada na cabeça, o senhor tinha levado um tiro. Eles contaram uma história completamente diferente para a polícia e a gente percebeu isso lá na sala de autópsia. Um tiro na cabeça? É porque foi no olho. E ele fechou a pálpebra, então não deu para ver o orifício de entrada. A gente descobriu isso quando foi examinar do fio de cabelo aos pés para descobrir o que realmente tinha acontecido com ele, e a gente encontrou esse orifício fio de cabelo aos pés, mesmo você sabendo assim, entrou um... Mas aí o projeto não saiu, tipo assim? Não. Ele ficou lá dentro. E não houve sangramento ou eles tiraram o sangramento que tinha acontecido? Muito pouco, muito discreto.
muito discreto. Foi um caso muito interessante, era caso de rodapé de livro, que é algo que... Então, ele foi assassinado, no caso. Não foi bala perdida, não foi, ele foi assassinado. Foi. E aí tentaram maquiar esse processo. Exatamente. Caramba, velho. Complexo, né? Não, eu não entendo, assim, a gente evoluiu tanto como ciência, né, que eu não entendo alguém tentar esconder um tiro na cabeça. Também não entendo, também não entendo. É tipo assim, não, e essas pessoas foram lá, ou quem te falou foi a polícia que te entregou, ou foi o perito criminal que entregou, ou quem foi que te falou que ele tinha tido traumatismo? Foi os populares falando isso, mas era a conversa ali entre eles, que acabou virando ali um telefone sem fio e chegou para mim. Caramba, velho. E aí, depois esse caso... Você costuma acompanhar os casos depois do que passa na sua mão? Você costuma acompanhar o desfecho ou não? Acompanho. Por curiosidade ou a maioria dos legistas não acompanha também? A maioria dos colegas acompanha também, para saber o desdobramento. Acho que faz parte da conclusão, né, do nosso trabalho. Acho extremamente importante. Legal, cara. Legal. Marcelo, e qual que é os principais... sim, nós sabemos que você trabalha com um lado muito difícil da sociedade. Aí essa seria a régua para ser os principais desafios da sua profissão? Ou você, além disso, você enfrenta outros? Você preferiu... Às vezes é mais fácil você trabalhar com o morto do que com o vivo. Então, aí, às vezes, está mais normalizado no seu cotidiano. Isso seria um desafio para você ou tem outros além desse? Olha, é o que a gente tinha comentado, né? De, às vezes, trabalhar com pessoas, né? Com pessoas vivas, também é muito desafiador. Eu confesso que eu não parei ainda para pensar, para refletir sobre isso. O que eu tenho mais... O que eu teria mais facilidade. Mas trabalhei por muito tempo na medicina assistencial, eu lidava com pessoas, eu fazia atendimentos de medicina da família e comunidade. Tem as suas particularidades, né, a medicina assistencial, e também tem as suas particularidades a medicina legal. Não consigo te responder não consigo falar isso ainda sem uma boa reflexão interna. A gente está fazendo muitas reflexões, eu acho. Nós estamos convivendo muito com filósofo aqui, com psicólogo. Terapeuta. A gente começa a viajar, cara. Até minha régua intelectual está aumentando. Não, mas assim, cara, é muito curioso, né, que esse processo, né, nesses casos mais complexos, né, como é que a polícia atua. E eu acho bacana que vocês têm que atuar sem nenhum tipo de viés. Né? Vocês não podem trabalhar sem essa pressão, sem nenhum tipo de viés. E a galera tá esperando essa expectativa, porque vocês são a ponta da resolução muitas vezes, né? E aí eu faço um panorama aqui, cara, como a ciência, igual você falou, cara, estamos evoluindo a um ponto de que não precise o médico encostar mais no corpo, né? Que ele faça um scan ali. Você acha que isso é totalmente possível ainda na nossa geração ou não? Acho que sim. Acho que isso está bem próximo. Eu participei de um congresso no final do ano passado e tive contato com serviços que já fazem isso, que levaram experiência e os relatos deles são muito bons, de autópsias já minimamente invasivas em determinados casos. Acredito que muito em breve a gente vai ter algo assim já muito próximo da gente. Me diz uma coisa, os legistas, eles são uma comunidade unida ou não? Acredito que sim. Tudo que eu sempre precisei, de tirar dúvida, de pedir ajuda, nunca me desampararam. Então, eu diria que sim, são uma comunidade unida. Vocês estão imunes a essa corrupção tão massiva na sociedade brasileira ou não? Em que sentido? No sentido de falsificação mesmo que assim... A gente assiste muito filme, né? Hollywood sempre fala tem uma propina aqui, um negócio para maquiar. Não, você escreve outra coisa no laudo. Existe um laudo na década de 70, que você viu que o legista foi tendencioso ali naquele processo. Foi envolvido politicamente, porque era um caso muito complicado. Hoje vocês têm esse tipo de contato? Já aconteceu com você alguma tentativa nesse sentido de suborno, parecido? Que assim, o que eu estou entendendo é que vocês são muito blindados ali, né? Olha, eu acho que isso seria muito difícil, porque tudo que a gente faz pode ser acompanhado
e... Pré-checado. Exatamente, exatamente. Tem um double check ali, né? Exatamente. Se eu falo que tem uma lesão, eu fotografo, eu coloco no laudo. Se eu falo que foi isso, exatamente. Se eu falo que foi isso ou que não foi aquilo, eu tenho que justificar. Não basta eu falar, eu não posso fazer um laudo falando, foi isso e ponto final. Eu tenho que justificar o que eu estou falando e colocar evidência científica, colocar ali por que eu falo isso, qual que foi o sinal que me fez levar a isso, e fazer um laudo bem feito, entregar para a delegacia. Então, essa questão de, mas você poderia inventar, não tem como. Seria algo que seria facilmente exposto. Detectável, né? Exposto. Não, eu tô falando assim, que é até no sentido do que a população espera. Você me falando dessa parte aí, o cara, foi um traumatismo craniano, o cara caiu da própria altura, e não sei o quê. Cara, não tem como, né? A galera tenta maquiar de todas as formas, né? Impressionante, cara. Impressionante o teu trabalho, assim. Pra mim é algo surreal. Eu não sei se eu teria sangue para trabalhar com isso. Não sei se eu teria equilíbrio emocional para trabalhar com esse tipo de coisa. Acho que teria, sim. Eu costumo falar isso. Se eu consigo fazer, acho que todo mundo consegue fazer. Né? Então você teria, sim. Porque eu sou uma pessoa normal, como todo mundo. Gosto de ver filme, gosto de assistir Netflix, gosto de fazer minhas atividades e esse é meu trabalho. O que você vê nos filmes, aquilo que você vê nos filmes, você falou que é uma área romantizada, né? Mas tem muito exagero nos filmes? Conhecer a realidade me tornou mais crítico em relação aos filmes. Então, sempre que tem alguma cena de autópsia em algum filme, eu fico observando e falo, não, mas não é assim. Isso aí dá para ver que é um boneco. Isso aí dá para ver que é falso. Esse sangue aí nem parece verdadeiro. Essa evidência que eles disseram que tem, isso aí não me comprou, não. Então eu me tornei uma pessoa mais chata para assistir esses filmes, realmente. É interessante. E toda vez que tem cena de autópsia e necrópsia é uma parte muito alta do filme, né? É verdade. E é a parte que eu fico mais vendo e implicando, falando, não é assim não. Não é assim que corta, não é assim que faz. O cara pegou o bisturi ao contrário ali, que sangue isso, tá com textura de ketchup, tá certo. Não, mas tem muito isso. Quem é profissional da área já denota muito facilmente, né? Esses erros grotescos assim de Hollywood, né? Eu imagino, cara. Qual é a parte mais recompensadora de fazer o que você faz? É saber que o meu trabalho está ajudando a justiça, está fazendo com que a justiça aconteça. Está evitando que aconteça uma injustiça, está provando a autoria de crimes e dando resposta para a população. É muito recompensador uma família descobrir, ter resposta do que aconteceu com o ente querido. Saber o que de fato aconteceu. E eu dou essa resposta colocando no meu laudo. Fazendo o meu trabalho bem feito, colocando no meu laudo onde a família tem acesso. E qual é a parte mais difícil de fazer o que você faz? Acho que é pensar justamente fora do conhecimento técnico, é pensar fora ali do raciocínio técnico, justamente saber que tem ali uma família sofrendo por causa dos acontecimentos. Saber que aquele corpo ali tem uma família esperando, chorando e lamentando a morte de um ente querido. Marcelo, aqui é o Depante. E a gente conta histórias de soco na cara aqui. Qual foi o maior soco na cara que você já levou? Da vida ou na vida? Foi justamente a perda da minha avó. Fazem 5 anos que eu perdi minha avó. Eu tive uma infância criada pela minha avó. Eu tive uma infância que toda criança merecia ter, com uma avó muito amorosa, muito cuidadosa, e é a minha segunda mãe. Vi o amor da minha avó e do meu avô, foram um exemplo dentro da minha casa. O meu avô perdeu a vida aos 91 anos por complicações do diabetes. Ele tinha Alzheimer e tinha diabetes. No momento que ele foi internado, do primeiro dia até o último dia dele, ele chamava pelo nome da minha avó. Falava que ele estava com saudade dela, que ele queria ver. Então foi muito doloroso saber disso. Logo depois que ele morreu, a minha avó, que passou 70 anos da vida dela, não conseguiu ficar sem ele. Um dia ela acordou passando mal e morreu de forma repentina e inesperada. Eu tinha ligado para ela, eu tinha conversado com ela, ela estava bem e no outro dia ela já não estava mais ali.
Tipo um mal súbito? Ela teve um mal súbito. O corpo dela foi para o IML, fizeram autópsia, eu não quis saber, eu não quis ir atrás do laudo, eu não quis saber o que aconteceu, porque acho que a partir do momento de ter essa resposta, talvez eu vou ter a certeza da perda dela. Eu ainda estou elaborando o meu luto. Eu ainda sinto que ela está aí olhando por mim em algum local. Então, esse foi o maior soco no rosto, lidar com a perda da pessoa que eu amo tanto, que é a minha avózinha. E você sente isso, o que todas as pessoas sentem quando estão lá, né? Os familiares sentem quando tem aquele ente que está passando na sua mão, no caso, né? Exatamente. Eu estive do outro lado também. Sei muito bem como que é ter um parente lá na sala de autópsia esperando para o corpo ser liberado. Eu já estive dos dois lados. Sinto muito aí pela perda da sua avó. Sempre é muito difícil, né? Perder um ente querido, né? Uhum. Eu imagino num processo desse também que a gente teve agora de pandemia, loucura que não foi, né? Que dificultou muito o trabalho de vocês, de legistas. E eu digo porque eu também perdi meu sogro nessa época de Covid, né? Que foi um negócio muito difícil. E aí tinha todo esse misticismo em cima desse processo, né? Que não posso, caixão fechado, não sei o que, não pode fazer autópsia, não pegou, fechou, isso aqui é Covid, placa em cima e manda, né? E aí aconteceu um processo muito difícil que foi... Ele faleceu em Porto Velho, Rondônia, né? Então ali tava aquela loucura e tinha... Gente do mal sempre tem, né? Tinha uma loucura ali de uma disputa de funerárias ali atrás do corpo e o hospital não podia manter o corpo há muito tempo e a gente estava aqui em Uberlândia e tinha que se deslocar para fazer todo aquele processo. E aí tinha um negócio, não, você não pode nem reconhecer, não pode fazer autópsia, não pode fazer o reconhecimento, é caixão lacrado. E aí a gente conseguiu, né, por algumas amizades e alguns favores, né, que as pessoas estavam devendo, a gente conseguiu, né, o irmão da minha esposa conseguiu lá e... Não, tá aqui, reconheça antes desse processo de enterro, né? Mesmo contra muita coisa que aconteceu. E houve o reconhecimento ali, né? E foi bem difícil esse processo. Como é que foi isso dentro da comunidade dos legistas, tratar com um tipo de pandemia desse jeito? Isso interferiu também no nosso trabalho. O IML recebe corpos de pessoas que perderam a vida de forma violenta, causas externas. Então, um corpo que a pessoa morreu por homicídio, a famosa morte matada, né? Então, a pessoa foi vítima de homicídio, de acidente ou de suicídio, o corpo vai para o IML. Esses casos de morte natural, de determinada doença, o corpo não vai para o IML, vai para outro serviço chamado SVO. Existe essa diferença. Existe a instituição SVO e a instituição IML. Então, mortes... O SVO seria o quê? Eu Serviço nunca ouvi falar. É mesmo. O SVO é o Serviço de Verificação de Óbitos. Então, as mortes... Nos hospitais mesmo? Que às vezes é direto... É um serviço municipal. Então, as pessoas que perdem a vida de forma natural, sem assistência médica, vão para o SVO. Então, se a pessoa morreu com assistência médica, quem estava prestando assistência faz a declaração de óbito. Mas se a pessoa morreu de forma natural, sem assistência, quem vai preencher a declaração de óbito? O SVO. Então, o corpo tem que ser encaminhado para o SVO. E aí, essa checagem da comprovação da morte ou não. Isso, exatamente. Quando uma pessoa morre por causas externas, causas violentas, o corpo vai para o IML. Durante a pandemia, as causas externas continuavam acontecendo. Crimes continuavam acontecendo. Pessoas foram assassinadas, pessoas foram acidentadas. E os corpos continuaram indo para o IML. A gente teve algumas recomendações, algumas normativas, alguns decretos que mudavam um pouco a nossa forma de trabalhar, o uso de equipamentos de proteção. E tinha algumas orientações como, por exemplo, não fazer abertura de crânio porque ele produz muito aerossol. Então, o risco de contaminação durante a abertura, usando a serra para poder abrir o crânio, era muito alto. A gente tinha algumas recomendações, poderia, às vezes, abrir outras vísceras, tomar mais cuidado com o pulmão, porque, às vezes, na hora de manusear o pulmão, poderia também ter contaminação. Então, nós trabalhamos na pandemia também. Não na linha de frente, como muitos colegas trabalharam no hospital, mas IML não parou na pandemia. A gente teve algumas mudanças, algumas adaptações, alguns protocolos para nos proteger da pandemia e dessa doença, que vitimou tantas pessoas.
mas nós continuamos trabalhando também. Nosso corpo é frágil? Muito. Se são tantos casos que eu vejo que falo, meu Deus, foi algo tão pequeno, tão simples, tão evitável que tirou a vida dessa pessoa. Nós somos sim frágeis. Tipo o que você fala? Dá Acidente, choque de voltagem que não era tão alta, um choque oh meu Deus, são tantas situações. O pessoal fala que até uma criança... De bateria de carro. Exatamente. O carregador do celular lá, a criança botou na boca ali. Que, às vezes a corrente passou ali pelo coração e deu uma fibrilação, fez o coração da pessoa parar. São tantas situações. Às vezes uma queda boba que causou ali um traumatismo craniano que não foi observado. Isso você falou que, por exemplo, que parece, desde que a gente começou a conversar, que o que mais te choca são esses acidentes de carro, né? Que eu acho que as pessoas devem chegar mais destruídas, o corpo da pessoa chega mais destruída. Mas esses acidentes, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, isso te tornou mais cauteloso, não somente no trânsito, mas também com as pessoas, com as crianças que estão andando na rua, com as pessoas ao teu redor, te tornou mais cauteloso? Sim, sim. Eu sou muito observador em relação à possibilidade de acidente, converso muito com as pessoas, vídeos que eu faço no TikTok, eu dou dicas de segurança, falo sobre situações, acidentes preveníveis, situação de engasgo, que eu acho muito perigoso também, principalmente criança, engasgar com comida, com brinquedos, tem que tomar muito cuidado com isso. Qual é a causa mais recorrente dentro dos IMLs? Interessante. O homem morre por quê? Então, vamos falar sobre causa de morte. O homem morre por causa cardiovascular, doença do coração, infarto. O homem morre por câncer. Quando a gente fala de câncer de homem, a gente fala de câncer de pulmão, de próstata e de trato gastrointestinal, de cólon. Quando a gente fala de câncer em mulher, a gente fala de câncer de mama, colo de útero e também trato gastrointestinal. Por isso, as campanhas aí direcionadas para essas temáticas. E o homem morre também muito por acidente. Aí, quando a gente fala ali dentro, causas externas. Quando a gente fala de causas externas, a gente pensa ali em acidente, homicídio e por último, autoextermínio, ou seja, suicídio. O que eu mais vejo no IML é justamente isso. Primeiro, acidente, queda da própria altura, queda de altura, precipitação, né, queda de local mais alto, afogamento e acidente de carro. E também homicídio por violência. É uma coisa que a gente vê aqui. A população está doente da cabeça também, né? E acho que a pandemia piorou um pouco isso, né? O período da pandemia acho que aflorou os problemas psicológicos. Tenho essa impressão. Ansiedade, né? Uma galera ansiosa, né? Eu acho que... Eu tenho um pensamento muito diferente sobre esse período. Eu acho que, beleza, aflorou, mas eu acho que a sociedade sempre foi do mesmo jeito. Deu uma aflorada, as pessoas começaram a falar, e as pessoas começaram a também botar isso como muleta. Não, a pandemia me causou e agora eu sou mais ansioso, eu sou mais estressado por causa disso. Mas eu acho que não somente por isso, eu acho que a sociedade já está doente há muito tempo. Né? A sociedade em si já está doente há muito tempo relacionada a isso. Então eu acho que às vezes é uma muleta, assim, não, pode ser. Estou falando besteira? Eu sou muito fã de tecnologia e essas coisas, mas eu acho que o que está adoecendo a sociedade é a tecnologia. Nós não estamos preparados para conviver com os estímulos que nós estamos tendo hoje, principalmente rede social. Que é o que está acabando. O que está acabando com o psicológico do pessoal é rede social, cara. Nós não temos preparação hoje, nós não temos maturidade para ter rede social. Sociedade inteira. Acho que é isso que acaba com a gente, cara. Interessante pensar desse jeito, né? E muitas causas... E rede social é uma causa grande de mortes aí. Não seja a causa, seja um vetor. Essa exploração, essas pessoas que estão aí, os assassinatos, ciúmes, cara, tudo isso roda nas redes sociais. Uma mensagenzinha ali que a pessoa não gosta. Marcelo nem falou nada, que você, Thiago tá viajando na maionese. Acho que vai ser...
vai ser um outro ponto para eu refletir. Não tinha parado para pensar nisso. Acho que eu não tenho ainda uma opinião sobre isso, porque eu não refleti ainda sobre isso. Mas não refletir sobre isso é uma forma dele dizer assim, cala a boca, velho. Deixa eu te falar. Daqui uns anos, eles não vão colocar a mão mais no corpo e tal, e vai começar a verificar o celular da pessoa. Um chipzinho que tá implantado na pessoa lá pra ver o que aconteceu, cara. Muito Black Mirror isso aí. Eu acredito nisso, cara. Ele tá caminhando pra esse rumo aí. Marcelo, o que você faz hoje já atrapalhou você nos relacionamentos? Não, o Paulo tá aí pra não me deixa mentir. Não, mas antes do Paulo, eu tô falando assim, antes do Paulo, assim, sei lá, ou você já entrou num relacionamento sério na medicina legal? Assim, beleza. Você vai assim, já entrou na época? Já era já tinha um relacionamento, né? Porque assim, acho que não é um papo muito legal para um boteco, né? Você, não, sou médico legal, não sei o quê. Mas igual eu falei, a gente não conversa sobre isso. Eu não levo assuntos do trabalho para casa. É muito raro eu chegar lá em casa contando alguma coisa do trabalho, alguma coisa que eu vi, muito raro. Porque, igual eu falei, eu acho que isso é assunto que pesa o ambiente de casa, né? Então eu chegar Imagina contando num date. Não recomenda, então. Não recomenda esse tipo de assunto. Eu gosto mais de true crime. É verdade. A gente assiste muito podcast True Crime, é verdade. A gente assiste muita série criminal. É muito bom, né, cara? É verdade. Principalmente quando tem a elucidação, né? Os caras vão falando detalhes daquela investigação e chegam assim. Sim. Sensacional. É. Vamos lá. Para um cara que lida com a morte como seu trabalho muitas vezes, né? Para que serve a vida? Eu diria para que serve a morte, para a gente dar valor na vida, né? É um lembrete, o fato, né, de lidar com a morte é um lembrete da vida. A sua pergunta é profunda, para que serve a vida? Para tantas coisas, para a gente dar valor, para a gente abraçar quem a gente ama, para a gente falar para quem a gente ama que a gente ama. Porque a vida é um sopro. Um dia a pessoa está bem, outro dia pode acontecer alguma coisa e ela não está mais ali. Trabalhar com isso, eu vejo todos os dias pessoas, famílias chorando e elas não se conformam, falam: meu Deus, ele estava bem até pouco tempo atrás, eu falei com ele, eu liguei para ele agora há pouco. Quantas vezes eu já não vi a pessoa lá na sala de autópsia e eu vejo lá a carteira, o celular dela, e vejo às vezes foto de parente. Lidar com a morte é um lembrete de que a vida realmente é um sopro, e a gente tem que dar muito valor nisso. Você é feliz? Eu sou. Com o que você faz? Tenho orgulho da minha trajetória, tenho orgulho do meu trabalho, tenho orgulho, eu durmo com a cabeça tranquila. Então, posso dizer que sim, eu sou feliz com o que eu faço, sou feliz com a minha vida, sou feliz com o que eu conquistei e com o que eu pretendo conquistar daqui para frente. O que a gente pode esperar, Dr. Marcelo, daqui para frente? Bom, pretendo continuar meus estudos, minha formação, continuar sempre estudando, sempre aprimorando, sempre trazendo coisas novas, participando de congresso, conversando com legistas do Brasil todo, legistas às vezes de outros locais, trazendo coisas novas aqui para a minha instituição, para o meu trabalho, para a minha cidade, fazer o meu trabalho cada vez melhor, fortalecer meus laços familiares. Muita coisa. Mais uma pergunta para eu refletir. O que é feliz? Já te perguntei, né, se você é feliz, mas o que é felicidade? É justamente isso, você poder dormir com a consciência tranquila. Você saber que você não deve nada para ninguém, que tudo que você está fazendo está correto, está certo, que você está no caminho certo. Para mim, felicidade é isso. É você estar bem com você mesmo e com as pessoas que você ama. Viu aí, Arábio? Acho que ele deu, dos 113, 114 episódios, acho que foi a melhor resposta foi a dele. É? Do que para que serve a vida.
É isso. Eu posso falar porque serve a morte. Pra lembrar que tem a vida. Marcelo Rocha, senhoras e senhores. Doutor Marcelo, o que eu preciso fazer para não te encontrar deitado naquela pedra tão cedo? Conta pra nós. Além de respeitar o trânsito. Cinto de segurança, airbag e velocidade da via. Seria E muito importante. Espero não encontrar tão cedo o doutor Marcelo. Talvez num barzinho, num showzinho No barzinho, ao vivo, mas lá não. Deixa eu filmar lá. Não. Espero nunca encontrar você no seu trabalho. Perfeito. O pessoal faz muita piada relacionada a isso ou não? Contigo? Não fazem. Não tem, fazem. né? Só eu, né? Eu sou doido. Eu sei que tem esse humor negro aí. Então, Marcelo, eu queria agradecer de verdade esse bate-papo. Acho que foi engrandecedor, assim. Acho que foi sinistro até certo ponto, que assim, tem muito tabu, cara. Quando a gente fala de morte, corpo, acho que a galera tem muito tabu, né, nesses esclarecimentos. E para quem não te segue ainda nas redes sociais, como é que eu faço para te achar lá? Primeiro, eu que agradeço o convite, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho, falando sobre a minha vida. Eu produzo conteúdo para o TikTok e para o Instagram também. O meu TikTok é o @wimarcelo. Eu produzo vídeos e contando, né, como que é a rotina de um médico legista. Mais uma vez, né, muito obrigado. Eu que agradeço. Os microfones do The Punch sempre estão liberados para vocês. Sempre que tiver alguma pauta, acontecer algum crime cabuloso, eu vou te chamar aqui. Pode me convidar, eu venho com todo prazer. Pra gente fazer um true crime. A gente fazer um true crime, elucidar detalhe. A gente trazer tudo isso, que eu acho que a galera gosta muito desse tipo de coisa. Obrigado de verdade por participar. Muito obrigado. Valeu. E para você que ficou com a gente aqui até agora, muito obrigado pela sua participação. Não se esquece, antes de sair, se inscrever, dar o like e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. E a gente se vê no próximo episódio. Mas antes, qual foi o maior soco que você já pegou na sua cara? Da vida ou na vida? Conta pra gente aí nos comentários. Valeu, até mais.